O caso do assassino do Zodíaco é um dos mais intrigantes e perturbadores da história criminal dos Estados Unidos. Um mistério repleto de códigos cifrados, cartas provocativas enviadas à mídia e uma série de assassinatos brutais que aterrorizaram a Califórnia no final da década de 1960 e início de 1970. Apesar de seus crimes terem ocorrido há mais de 5 décadas, o caso permanece sem solução, capturando a imaginação de investigadores e entusiastas ao redor do mundo. Hoje, vamos mergulhar profundamente nessa história sombria para entender quem foi o assassino do Zodíaco, suas motivações e por que ele continua sendo um dos maiores mistérios criminais de todos os tempos. A década de 1960, nos Estados Unidos, foi marcada por profundas mudanças sociais e políticas. Era uma época de protestos contra a Guerra do Vietnã, luta por direitos civis e um ambiente de crescente desconfiança em relação às autoridades. Nesse cenário, crimes brutais e sem solução despertavam fascínio e medo. Foi nesse contexto que o assassino do Zodíaco surgiu, desafiando a polícia, a mídia e a sociedade, com uma sequência de atos perturbadores. Em outubro de 1966, deu início a uma série macabra de assassinatos que deixaram em pânico as pessoas da área de São Francisco. Por anos, o Zodíaco provocou a polícia com cifras estranhas, telefonemas, mensagens insultuosas e enigmáticas. Antes que tudo acabasse, esse assassino inteligente e diabólico mudou a vida de 8 pessoas, das quais apenas 2 sobreviveram para contar a história. Na noite de domingo, 30 de outubro de 1966, muito antes de alguém ouvir falar do Zodíaco, uma estudante de 18 anos chamada Sherry Bates foi brutalmente assassinada perto do estacionamento do anexo da biblioteca do Riverside City College. Nem estupro, nem roubo pareciam ter sido um motivo, pois suas roupas estavam intactas e sua bolsa estava presente e intacta. A polícia determinou que a arma do crime foi uma pequena faca, mas os ferimentos na garganta de Bates eram tão profundos e brutais que quase a decapitaram, cortando sua laringe, veia jugular e artéria carótida. Ela também foi sufocada, espancada e cortada no rosto. A julgar por esses detalhes, o assassinato de Cheri Jo Bates pareceria nada mais misterioso do que um crime passional particularmente cruel, cometido talvez por um pretendente rejeitado. Já o primeiro crime atribuído ao assassino do Zodíaco ocorreu em 20 de dezembro de 1968, em Vallejo, Califórnia. Betty Lou Jensen e David Faraday, um jovem casal, foram mortos a tiros em um local isolado. O ataque foi brutal e aparentemente sem motivo. Apenas 7 meses depois, em 4 de julho de 1969, Darlene Ferrin e Michael Mageau foram atacados em circunstâncias semelhantes. Darlene morreu no local, mas Michael sobreviveu, fornecendo à polícia as primeiras pistas sobre o criminoso. Na mesma época, cartas cifradas começaram a chegar a jornais locais, escritas por um indivíduo que se autodenominava Zodíaco. Essas cartas continham detalhes que apenas o assassino poderia saber, além de mensagens codificadas que prometiam revelar sua identidade. Em 29 de novembro de 1966, cópias carbono de uma carta anônima foram enviadas à polícia de Riverside e à Riverside Enterprise. Digitada em uma máquina de escrever portátil Royal com fonte Pica ou Elite, a carta era intitulada A Confissão e continha uma assinatura que consistia na palavra por, seguida por 12 sublinhados. Pelo menos um dos detalhes mencionados nesta carta não havia sido tornado público, e na época, os investigadores concordaram que provavelmente era genuíno. Embora essa opinião tenha mudado ao longo dos anos, as cartas foram entregues no mesmo dia em que foram postadas. As cartas do assassino do Zodíaco são uma parte essencial desse caso. A primeira delas foi enviada em agosto de 1969, endereçada a 3 jornais da região da Baía de São Francisco. Em suas correspondências, ele exigia publicações de seus códigos cifrados, ameaçando cometer mais crimes caso suas demandas não fossem atendidas.
A decifração de uma dessas mensagens revelou uma declaração perturbadora. Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido. Apesar disso, a identidade do Zodíaco nunca foi revelada, e seus códigos mais complexos continuam sendo um desafio até hoje. Eles intrigaram especialistas em criptografia, amadores e profissionais de agências governamentais, mas grande parte de seu significado permanece um mistério. Em dezembro de 1968, um jovem e sua namorada estavam estacionados em um local quando um carro indo para o oeste em direção a Vallejo diminuiu a velocidade até parar vários metros depois do carro deles, então começou a recuar lentamente em direção a eles. O carro deu a ambos uma sensação tão ruim que eles imediatamente saíram da área de cascalho e dirigiram em direção a Benícia. Às 23h10, David Arthur Faraday e Betty Lou Jensen estavam estacionados quando foram mortos a tiros perto do Rambler marrom de Faraday. Antes do ocorrido, eles estavam por lá menos de uma hora quando alguém chegou com eles, saiu do veículo e começou a atirar no carro deles. Jensen saiu do carro viva e deve ter começado a correr em direção à estrada. Seu corpo foi encontrado a menos de 30 pés do para-choque traseiro. Já Jensen saiu do carro viva e deve ter começado a correr em direção à estrada. Seu corpo foi encontrado a menos de 30 pés do para-choque traseiro. O episódio inteiro acabou em poucos segundos e o assassino deixou a cena imediatamente após sua conclusão. Entre outros assassinatos ocorreram, e Zodíaco continuou enviando cartas para a polícia. Em uma das cartas estava dizendo: "Este é o Zodíaco falando até o final de outubro. Eu matei 7 pessoas. Fiquei bastante bravo com a polícia por eles contarem mentiras sobre mim. Então, mudarei a forma de coleta de escravos. Não anunciarei mais a ninguém. Quando eu cometer meus assassinatos, eles parecerão roubos de rotina, assassinatos de raiva, mais alguns acidentes falsos. A polícia nunca vai me pegar, porque eu tenho sido muito inteligente para eles." Ao longo das décadas, vários nomes foram apontados como possíveis identidades do assassino do Zodíaco. Entre eles, Arthur Leigh Allen foi um dos mais investigados. Ele tinha um histórico criminal e conexões suspeitas com os locais dos crimes, além de comportamentos que levantaram muitas dúvidas. Contudo, nenhuma evidência concreta foi encontrada para incriminá-lo definitivamente. Na análise final, existe apenas um artigo que poderia servir para ligar Allen ao caso Zodiac, e este é o relógio de pulso Seawolf, dado a ele por sua mãe. Ela morreu em 10 de janeiro de 1989. Dificilmente um elo conclusivo com os assassinatos, ou evidência de qualquer coisa, Allen era conhecido por não gostar de lamber selos, de acordo com o site zodiackiller.com. Então a polícia comparou o DNA da saliva com um associado próximo, que certa vez contou aos investigadores muitos dos detalhes que os colocaram no rastro de Allen em primeiro lugar. Esse homem também foi eliminado. A impressão da palma de Allen também não combinava com impressões retiradas de itens relacionados ao Zodíaco, nem com sua caligrafia. Na verdade, nunca houve uma maneira de atribuir os crimes a ele de forma conclusiva. O avanço da tecnologia também trouxe esperanças para o caso. Testes de DNA foram realizados em lacres das cartas enviadas pelo assassino, mas os resultados não foram conclusivos. Além disso, muitas provas foram perdidas ou contaminadas ao longo dos anos, dificultando ainda mais a solução desse mistério. O caso do assassino do Zodíaco gerou incontáveis teorias. Algumas sugerem que ele pode ter sido um policial ou militar devido ao conhecimento de códigos e armas. Outras questionam se ele agiu sozinho ou fazia parte de uma rede maior. Apesar das especulações, o mistério permanece. Na cultura popular, o Zodíaco se tornou um ícone. Filmes como Zodíaco, 2007, dirigido por David Fincher,